Olá, bom dia! Terça-feira, 28 de maio, no UESB Notícias, primeira edição, e estes são os destaques de hoje. Discussão sobre os direitos dos desassistidos. Uma reportagem traz as últimas informações sobre o Fórum de Debates. Conheça a história de estudantes que vão participar do Intercom. E na última edição do Vitrine sobre a adoção, exibido aqui no UESB Notícias, primeira edição, você confere as principais dicas sobre o tema. Estas e outras informações agora, no UESB Notícias, primeira edição. Seja muito bem-vindo ao UESB Notícias, primeira edição. A partir de agora, você acompanha as principais informações de Vitória da Conquista e região, priorizando sempre o conhecimento. Hoje, nós vamos falar de educação Montessori, tem também sobre a exposição Manga Larga Machador, que já está acontecendo em Vitória da Conquista. Enfim, está muito especial a edição desta terça-feira. E um evento intitulado Praxis ADM acontece hoje. Tiago Henrique tem todas as informações para a gente. Começa hoje Vitória da Conquista, a terceira edição do Praxis ADM, com palestras, debates. E para conversar sobre esse evento, recebemos aqui a professora Eliane Assunção. Ela é coordenadora do curso de administração da FTC. Seja bem-vinda, professora. Conta para a gente como é que vai ser esse evento. Obrigada. O evento Praxis ADM, ele vai ocorrer entre hoje, dia 28, 29 e 30, nos 2 primeiros dias no Centro de Cultura e no último dia no módulo de administração da FTC com 10 oficinas. É um evento multidisciplinar da área de administração que agrega aí toda a comunidade acadêmica, mas que também convida e convoca qualquer pessoa da comunidade, empresários e também alunos de cursos da área das ciências sociais ou de cursos como sistemas da informação, psicologia, direito, para discutir qual o futuro do trabalho, como será a atuação profissional do administrador diante do contexto do que a gente chama da 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0. E quem é que pode participar? Como é que faz para se inscrever? Bom, pode se inscrever pelo @instapraxisadm, qualquer pessoa pode se inscrever, a gente solicita a doação de 1 quilo de alimento para doação para a Casa Renascer. E quem não conseguir fazer a inscrição pelo link, pode chegar um pouco mais cedo, às 18h30 no Centro de Cultura e consegue realizar a inscrição no momento do evento. Os nossos alunos de administração, monitores, estarão aguardando para recepcionar esse público. Ok, professora. Então, começa hoje aqui em Vitória da Conquista esse evento importantíssimo que vai discutir Indústria 4.0, Sociedade e Gestão. Voltamos aos estúdios. Ok, Tiago, obrigada. Olha, o juiz Vander Kleuber negou o pedido de habeas corpus preventivo impetrado pela Associação do Transporte Alternativo de Vitória da Conquista, a Travic, solicitando que a polícia não conduza os vanzeiros para a delegacia e nem registre qualquer ocorrência delituosa por conta do transporte irregular de passageiros. Os advogados da Travic relatam que os condutores de veículos que atuam no transporte privado de passageiros por meio da lotação de vans estariam sendo conduzidos ilegalmente à delegacia sob a alegação de estarem realizando transporte irregular de passageiros, conduta prevista no artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41. De acordo com o entendimento do juiz, uma vez verificado pela autoridade policial o transporte coletivo irregular de passageiros, a condução dos motoristas à delegacia, abre aspas, não configura a priori violência ou coação na liberdade de locomoção, fecha aspas, dos motoristas. E na última semana, a Catedral Nossa Senhora das Vitórias anunciou que a instituição passará por uma reforma. Confira. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias, um lugar de fé, oração e paz para muitos fiéis, será restaurada. A necessidade da intervenção foi descoberta após uma análise técnica e comunicada durante uma coletiva de imprensa. A restauração da Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias será realizada em 3 etapas. Nesse primeiro momento será feita a troca do telhado e o mapeamento elétrico. Essa primeira etapa, que já foi iniciada, custará em média R$360 mil. A segunda etapa, a restauração do forro e das imagens. E a terceira e última etapa, a troca do piso, a troca ou restauração das portas e, por fim, a pintura geral interna e externa. A primeira etapa da restauração será executada por uma empresa de Salvador e tem a missão de preservar a arte e a história da igreja,
construída há mais de 70 anos, além de garantir a segurança dos fiéis, já que as missas vão continuar sendo celebradas durante as... Por parte, a igreja vai estar em chão. E com isso, vamos levar 30 dias de execução de obra, finalizando com total qualidade e engenharia. A gente tem um ambiente histórico, uma arquitetura a ser mantida. Então a gente não pode fazer qualquer coisa e colocar qualquer material. Tem que ser um material específico, é isso que a gente está buscando. Durante a coletiva foi lançada a campanha Todos pela Casa da Mãe, que visa garinhar fundos para o custeio das obras. Lançamos hoje essa campanha Todos pela Casa da Mãe, apresentamos o número da conta da nossa paróquia para arrecadar realmente doações para pagar a primeira etapa da restauração da nossa catedral, que já iniciamos. Temos agora que pagar as contas e precisamos da colaboração de todos. Ainda não tem previsão para a conclusão de todas as etapas da restauração. Não temos previsão de terminar a conclusão da catedral. É claro que haverá uma grande festa, uma grande celebração solene. E está sendo realizada em Vitória da Conquista até o dia 2 de junho uma exposição especializada sobre o manga larga machador. E a gente aproveita para falar mais sobre o assunto com o Israel Souza, ele que é secretário de eventos do Núcleo Manga Larga Machador aqui do Sudoeste. Israel, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do UESB Notícias. Obrigado a você, Cristiane. Bom dia a todos. E é com muita satisfação que eu estou aqui hoje representando o nosso núcleo do Manga Larga Machador do Sudoeste da Bahia e falando que hoje, a partir de hoje, já está aberto ao público, onde hoje já estão lá os animais que vão participar do nosso evento. E amanhã, seguindo com a programação, progênie, animais puxados e, posteriormente, os animais montados também até na sexta-feira, onde, seguindo a programação, nós teremos à noite o leilão. E a entrada é franca? O público paga alguma entrada? Não, o único pagamento que ele tem é a satisfação de conhecer a nossa raça, né? Tá é o Manga Larga Machador. Ele não paga nada para entrar, não paga nada para ver e assistir. Israel, como você avalia a importância da realização de um evento como este aqui para o Sudoeste? Olha, porque o cavalo Manga Larga Machador, ele tem um poder que ele aproxima as pessoas. Até aqueles, hoje, para você ter uma ideia, eu tenho mais amigos hoje em prol do machador do que na minha atividade profissional. Então, o cavalo aproxima muitas pessoas. Então, acho que hoje é de suma importância a gente fazer essa especializada dentro de Vitória da Conquista. Não podia deixar de existir este ano. No dia 1º, próximo sábado, tem a programação final. Fala um pouco para a gente sobre. A programação, como eu te falei, Cristiane, a partir de hoje os animais já estão dentro do parque, os que vão participar. Amanhã, seguindo a programação, nós temos o julgamento de progênie e puxado. Depois, na sequência, vem aí os animais montados, para fazer também a parte de morfologia e equitação. Tá? E na sexta-feira, à noite, nós temos um leilão que vai ser lá no núcleo, não vai ser no Tapeçal, vai ser no núcleo, que é um espaço também aberto, e todos estão convidados, não paga nada para entrar, para assistir, só paga para comprar. Ok. O cavalo, né? Tá certo. E no dia 2 de junho vai ter uma programação final, uma confraternização, o que vocês estão pensando? Está na nossa programação realizar alguns eventos de tipo de brincadeiras. Sim. Aqueles que têm seu cavalo, que estão dentro das exigências da ADAB, que é o exame de anemia, mormo, e que fazem parte do núcleo, como dizendo assim, que são animais registrados, tá? Ele vai poder participar da nossa brincadeira lá, que é uma prova de maniabilidade, uma prova de equitação, onde mostra todas as habilidades do nosso cavalo. Obrigada mais uma vez e boa tarde. Boa tarde. E a gente segue agora o UESB Notícias para acompanhar a previsão do tempo. Isso porque a terça-feira amanheceu com nebulosidade variável em Vitória da Conquista. A temperatura mínima na cidade é de 17 e a máxima chega a 27 graus. Veja agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Um dia de sol entre nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora em Aiquara. A cidade registra mínima de 21 e máxima de 29 graus. E o calor continua embrumado nesta terça-feira. A cidade registra mínima de 20 e máxima de 32 graus. Céu parcialmente nublado em Cordeiros. Segundo as agências meteorológicas, não há previsão de chuva para hoje. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 30 graus. O sol aparece entre nuvens nesta tarde em Encruzilhada. A noite é de poucas nuvens. Os termômetros variam entre 19 e
e 28 graus. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com mais o UESB Notícias. Agora é 11 horas e 57 minutos. Espero você. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. E de volta o UESB Notícias, primeira edição, e hoje a gente vai a mais uma edição do Vitrine sobre Adoção. Confira a dica sobre o assunto. Mas tem, na verdade, eu digo assim, a gente fala o seguinte, que são perfis que não, são dois lados da mesma moeda que não estão se encontrando, né? Os pais e mães que querem adotar e a justiça que é lenta para colocar essas crianças em condições de serem adotadas, né? Então, a gente tem vivido esse conflito, porque a justiça, além dela ser morosa, ela não tem funcionário suficiente, né? É um processo burocrático, ele é lento, é sim, mas também tem uma máquina que não funciona adequadamente. E, por outro lado, pais e mães que têm se sensibilizado para essa causa do que a gente chama hoje de adoção tardia, né? Que são crianças que estão em abrigos em casa de acolhimento, às vezes há anos, né? Esperando ser adotadas, e as pessoas, por esses mitos, né? E tudo mais, pela dificuldade que realmente não é fácil, né? Você pegar uma criança maior, é uma dificuldade. Os pais e as mães precisam de apoio também psicológico, psicossocial, precisam de apoio de grupos, precisam de apoio da sociedade para também serem acolhidos, né? Nesse processo de adoção. A criança também, né? A gente tem trabalho da adoção, e os adolescentes precisam tanto de um lar, né, de mentes e corações mais abertos. A gente primeiro tem que estar preparado para adotar, independente da idade que venha. Claro que respeitando também, né, o limite de cada um, porque cada pessoa também tem o seu limite, né, tem a sua... Não, eu dou conta, né, eu dou conta de uma criança mais velha, né, ou não, né, respeitando isso também, mas um pouco desmistificando justamente essas questões relacionadas à criança e adolescente, né. E estudantes de jornalismo da UESB se preparam para mais uma edição do Intercom. Veja na reportagem. Nathalie não está segurando a ansiedade. Ela vai apresentar a revista Fluxos, um trabalho desenvolvido no curso de jornalismo da UESB, no Congresso de Ciências da Comunicação na região Nordeste, no Intercom 2019. Foi realmente um ponto definitivo. E ver isso sendo reconhecido é muito importante. Ver que a universidade, que o trabalho que a gente fez aqui foi reconhecido regionalmente, quem sabe nacionalmente. Então, assim, é muito legal ver que foi um trabalho bem feito. Janaína vai para o seu segundo Intercom, mas esse ano a experiência é diferente. Quando surgiu a oportunidade da gente viajar de novo para o Maranhão, agora como coautor da Fluxos, né? Está sendo uma experiência magnífica. Mesmo que esse ano a gente tenha um pouco mais de trabalho, digamos assim, né? Por conta da viagem e tal. Eu sei que vai ser uma experiência linda. 22 alunos do curso de jornalismo da UESB já estão se preparando para apresentar artigos no Intercom Júnior e a revista Fluxo na Expocom, em São Luís, no Maranhão. A participação dos alunos com produtos é o reflexo da qualidade do ensino público. O aluno participar de um congresso é sempre um motivo de orgulho para a instituição. É um espaço de formação, é um espaço de enriquecimento e o aluno vai poder vivenciar também, conhecer outras experiências de outras universidades. E essa troca, esse intercâmbio entre universidades e faculdades, ela é extremamente rica para desenvolvimento interpessoal, né? Digamos assim, ampliar as relações e os olhares. E foi realizado o primeiro Fórum de Debates das Ciências Sociais para o Ensino Médio. Confira mais detalhes na reportagem. O auditório do Colégio Polivalente estava lotado para o primeiro dia do primeiro Fórum de Debates das Ciências Sociais para o Ensino Médio. Bom, a proposta do evento aqui hoje é que nós divulguemos, né, as ciências sociais através da sociologia, né,
com reflexão e arte. Essa é a proposta. E que penso que a sociologia e as ciências sociais, elas têm a obrigação de estar discutindo isso com toda a comunidade, especialmente a comunidade acadêmica. Racismo, homofobia, ditadura militar, escola sem partido e, nesse primeiro dia, a questão do feminicídio, tratado em palestras, mesas de debate e apresentações culturais. A importância de se discutir essa temática com os adolescentes nas escolas, porque se trata de um aspecto fundamental, né? De trazer desde cedo a desconstrução, né, de paradigmas que perpassam a nossa sociedade, né? Desde a violência de gênero, o patriarcalismo, o próprio machismo estrutural e que culminam com o feminicídio, né, com a morte de muitas mulheres. Em cena, os alunos chamaram a atenção para diversas situações sofridas pela mulher no próprio lar com seus companheiros. A importância da peça de teatro que a gente apresentou no auditório aqui do Polivalente é para conscientizar os homens, né, na atualidade, que hoje em dia as mulheres estão sofrendo muito o feminicídio. E por motivos tão fúteis, né, como ciúmes e por a mulher usar uma roupa e o homem não gostar. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Por isso, vale o alerta dos estudantes. Eu queria deixar uma mensagem aqui para todas as mulheres que denunciem, não fique sofrendo por isso, porque só quem passa, a gente passa por encenação e vê como realmente é sofrido. Então denuncie, não fique se prendendo a isso, corra atrás de alguém que possa te ajudar. Então, assim, a gente fez essa peça no intuito de conscientizar todos que feminicídio é um crime muito grave e não devemos tocar em uma mulher. E quem souber de alguma coisa pode denunciar porque é um crime muito grave. Debate muito importante. Olha, depois do intervalo a gente continua falando de educação no ESB Notícias, primeira edição. E você vai conferir uma entrevista com a especialista em educação, Edith Barbosa, que esclarece sobre o método montessoriano. Agora são 12h04, voltamos já. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na Praça Tancredo Neves, antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta no horário comercial e no domingo das 14 às 17 horas. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. De volta ao ESB Notícias, primeira edição, agora a gente vai falar sobre educação e convidamos a especialista em inteligências múltiplas por Harvard, a professora Edith Barbosa. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do ESB Notícias. Prazer. Professora, como primeira pergunta, a gente vai abordar na educação a questão da educação montessoriana. Como primeira pergunta, o que é essa educação montessoriana? Olha, para sintetizar bastante, a educação Montessori é uma ajuda para a vida e educação para a paz. Porque Maria Montessori viveu as 2 guerras mundiais e ela dizia que existe uma ciência da guerra, não é? Mas não existe uma ciência da paz. Então, educação para a paz e ajuda para a vida. Para sintetizar bastante o que é Montessori. É verdade. E como a senhora já adiantou, a Maria Montessori, ela viveu as 2 guerras, pôde observar isso, pôde chegar a essa conclusão que existe essa educação, o conhecimento da guerra, mas ainda em defesa da paz. Mais prático, o que seria essa influência da educação montessoriana nos dias de hoje? Olha, antes, deixa eu te contar que Montessori foi a primeira médica, ou uma das primeiras médicas a se formar na Itália, num tempo em que as mulheres não iam à Universidade de Medicina, Engenharia, isso era terreno dos homens, não é? E ela sempre muito atrevida, e quando sai da Universidade de Medicina, passa a trabalhar com crianças no hospital psiquiátrico,
que nessa época as crianças com alguma deficiência, algum retardo, iam para esse hospital e ficavam aí como em um depósito de crianças. E ela olha e diz, alguma coisa a gente tem que poder fazer por essas crianças, e começa a trabalhar com elas, e daí seu interesse pela educação. Tem muito sucesso com crianças com dificuldades, e daí desenvolve todo um método de ajuda para a vida para as crianças normais. Na Itália, que ela chama de casas, casa da criança. Não é uma escola com uma intenção escolástica, para dizer de alguma maneira, não, são casas da criança. E a influência de Montessori hoje no mundo, que você me pergunta, é tremenda. Com a história de que o fundador de Google, de Amazon, Wikipédia, todos foram, já ia para o espanhol, todos foram alunos Montessori, virou uma grande moda, inclusive, a educação Montessori, porque, na verdade, tem um grande impacto na criatividade e na maneira como vem a vida as pessoas que saem de uma escola Montessori. Então está muito, e está aumentando muito no mundo inteiro, e no Brasil também, felizmente. Ok, ainda bem, né? Mas hoje quais seriam os desafios dessa educação, professora? Aqui no Brasil, assim, de forma mais específica. É uma educação que, a educação Montessori ainda está no Brasil muito voltada para as escolas particulares, porque dizem ser uma educação cara, que é um mito da educação Montessori. É possível fazê-la também nas escolas públicas, e acho que esse é um desafio, considerando que o sistema tradicional de educação está enfrentando muitas dificuldades. Montessori poderia ser um caminho para olhar com cuidado. Nas pré-escolares já tem muita iniciativa pública acontecendo, o que me alegra bastante. A senhora falou a respeito dessa importância da educação. A gente conhece, por exemplo, a história daquela garota, Malala, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque ela enfrentou ali os desafios, as dificuldades do seu país pela educação. Como a senhora avalia a importância, então, para a educação, na formação do ser humano, de uma sociedade mais humana? Olha, Montessori, como eu disse no início, sendo educação para a paz, é fundamental na formação do homem como tal. Montessori diz que paz não é ausência de guerra. Paz é triunfo do amor e da justiça entre os homens. E para isso, a educação tem que se liberar da competição. De onde é que vem esse mito de que para eu ser boa, eu tenho que superar você? Não é? Montessori diz que não, para ser boa, eu tenho que superar a mim mesma, ser cada vez melhor eu. E tomara que eu vá junto contigo e não contra você. Que você supere os seus desafios e eu os meus, sem querer aplastrar o outro, né? Sem querer pisar no outro. Que é uma coisa, vocês podem dizer que eu sou romântica, eu espero não ser a única, porque acho que essa formação humana é mais importante que qualquer formação acadêmica, não é? Então, esse desafio de transformar o homem, que vai transformar o mundo, na educação Montessori está muito presente. Toda a ação montessoriana educativa está voltada para que esse indivíduo que está na escola montessoriana seja um indivíduo de paz. Que não quer dizer que não é bem-sucedido, que não tem êxito, mas sim que tem êxito junto com os outros e não contra os outros. Ok, professora, muito obrigada por sua participação no ESB você, Notícias, por essas sábias palavras e por falar de um assunto tão importante para a nossa formação, para a nossa construção como seres humanos, que é a educação. Obrigada. Olha, o ESB Notícias fica por aqui. Outras informações no ESB Notícias, segunda edição, às 18h. E você pode conferir depois essa entrevista na íntegra, como também outras reportagens no site surte.esb.br. Uma boa tarde para você.